Durante muito tempo, eu acreditei que nada do que eu fizesse seria suficiente para ser respeitada pelos meus próprios pais. Quando engravidei aos 18 anos, eles não quiseram saber de explicações, simplesmente me expulsaram de casa, dizendo que eu não teria futuro e que seria um peso para eles. Mas o que eles jamais imaginavam é que o pai do meu filho era justamente o herdeiro da empresa onde os dois trabalhavam. Anos depois, a vida deu uma volta que nem eu teria imaginado. Reencontrei meus pais, mas agora de um jeito bem diferente. Eles tiveram que olhar para mim e perceber que a filha rejeitada estava sentada entre os diretores. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Se alguém me perguntasse há alguns anos qual era o pior momento da minha vida, eu responderia sem hesitar: aquela noite em que meus próprios pais me expulsaram de casa. Eu tinha apenas 18 anos e estava grávida. Para eles, isso foi o suficiente para me virar as costas. Não quiseram saber de detalhes, nem se preocuparam em perguntar quem era o pai da criança. Simplesmente me mandaram embora com as roupas do corpo, dizendo que eu seria um peso para eles, que jamais seria alguém na vida e que acabaria pedindo esmolas na rua, com um filho no colo. Na época, doeu. Doeu mais do que eu consigo explicar. Mas, hoje, olhando para trás, entendo que foi também naquela noite que a minha verdadeira história começou. Meus pais sempre foram rígidos comigo, principalmente meu pai. Ele era gerente em uma empresa grande da cidade, e minha mãe trabalhava no mesmo lugar, no setor financeiro. Orgulhavam-se de trabalhar juntos e, para eles, eu precisava seguir um caminho semelhante, algo que pudesse lhes trazer algum tipo de status ou orgulho. Só que eu sempre fui diferente. Eu era mais reservada, gostava de coisas simples, e isso já incomodava. Mas o que realmente quebrou tudo foi o fato de eu engravidar tão cedo. O mais irônico? Eles não sabiam quem era o pai da criança. Não se importaram em perguntar. Se tivessem feito isso, talvez a história fosse diferente. Na verdade, eu estava namorando havia alguns meses com Rafael. Eu o conheci em uma cafeteria perto da faculdade onde eu fazia um curso técnico de administração. Ele era discreto, sempre muito simples, nunca deixou transparecer quem realmente era. Só depois que o namoro ficou mais sério é que ele me contou: Rafael era filho do dono da empresa onde meus pais trabalhavam. Eu fiquei chocada. E mesmo assim, quando contei que estava grávida, ele foi o primeiro a dizer que assumiria a responsabilidade. Queria fazer tudo certo, casar comigo, dar um nome para o nosso filho. Mas antes que eu pudesse contar isso aos meus pais, eles já tinham me colocado para fora. Sem ter para onde ir, Rafael me acolheu. Fui morar com ele, e os pais dele, ao contrário dos meus, me trataram com respeito e cuidado. Eles poderiam ter me rejeitado também, já que eu vinha de uma família comum, sem dinheiro ou posição social, mas não. Sempre foram justos. A mãe dele me ajudou muito nos primeiros meses, e o pai dele garantiu que nada nos faltasse. O tempo passou. Rafael e eu nos casamos de maneira simples, mas com muito amor. Tivemos nosso filho, e a vida seguiu. Rafael se formou, foi se preparando para um dia assumir a presidência da empresa do pai. E eu, sempre ao lado dele, também fui aprendendo sobre administração, participando de reuniões, estudando. Anos depois, Rafael finalmente assumiu a presidência da empresa. Eu me tornei oficialmente parte da diretoria. Foi nesse momento que a vida resolveu dar voltas de uma forma que eu jamais imaginei. Um certo dia, ao entrar para uma reunião importante, vi meus pais sentados em uma das cadeiras da sala de conferências. Foi como se o tempo congelasse. Eu, que um dia fui considerada por eles um peso, agora fazia parte da equipe que tomava as decisões mais importantes da empresa onde eles ainda trabalhavam. Eles ficaram completamente pálidos quando me viram. Meu pai não conseguiu disfarçar o choque, e minha mãe parecia prestes a desmaiar. Ali, naquele instante, percebi que a história da minha vida havia completado um ciclo. Eles teriam que engolir o orgulho, olhar para mim e entender que aquela filha que um dia expulsaram de casa era agora alguém de respeito, alguém que eles não poderiam mais ignorar. Mas essa é apenas a superfície do que aconteceu.
A partir daquele reencontro, muita coisa ainda viria. E não seria fácil para nenhum de nós. O reencontro com meus pais naquela sala de reunião havia sido inesperado, mas eu não deixei que a surpresa me dominasse. Mantive a postura firme, o rosto sereno, como quem estava apenas cumprindo sua função. Por dentro, confesso que meu coração batia forte, mas respirei fundo e segui em frente. A reunião tinha sido convocada porque alguns setores da empresa passariam por uma reestruturação, e o setor financeiro, onde minha mãe ainda trabalhava, seria um dos primeiros a ser revisado. Meu pai, por sua vez, havia sido promovido há pouco para um cargo de supervisão, mas, pelo que entendi, andavam questionando seu desempenho. Eu entrei na sala ao lado de Rafael. Ele, agora presidente da empresa, transmitia uma segurança que sempre admirei. Ao contrário de mim, ele não parecia nem um pouco desconcertado ao ver meus pais ali. Sabia da história, mas era alguém que tratava todos com a mesma seriedade, independente do passado. Bom dia a todos, ele disse, enquanto eu me sentava ao seu lado, abrindo minha pasta de documentos. Foi nesse momento que o olhar da minha mãe cruzou com o meu de verdade. Não era mais o choque do primeiro instante. Era outra coisa. Uma mistura de vergonha, medo e incredulidade. Ela baixou os olhos rapidamente, talvez imaginando que eu seria a primeira a expô-la ali diante dos colegas. Mas não era esse o meu plano. Não naquele momento. A reunião seguiu formalmente, com números, gráficos e planos de ação. Mas enquanto falávamos dos cortes necessários e da reestruturação, eu não conseguia evitar de observar, de vez em quando, a expressão dos dois. Meus pais estavam claramente desconfortáveis. Eu me perguntava se naquela altura já haviam percebido que não seria apenas Rafael a dar as ordens ali. Quando a reunião terminou, a maioria dos funcionários se dispersou. Alguns vieram me cumprimentar, parabenizar pelas novas decisões da diretoria. Eu sorria e agradecia educadamente, mas minha atenção estava nos dois rostos parados junto à porta, sem coragem de sair, como se estivessem esperando por algo. Até que, finalmente, meu pai se aproximou. Patrícia, ele disse, a voz seca, quase rouca. Ouvir meu próprio nome vindo dele depois de tantos anos foi estranho. Era como se eu tivesse voltado no tempo, mas ao mesmo tempo não. Eu já não era mais aquela garota de 18 anos assustada. Senhor Osvaldo, respondi, mantendo o tom formal. Ele hesitou, claramente desconcertado com o tratamento. Minha mãe, atrás dele, apertava as mãos uma na outra, visivelmente nervosa. A gente não sabia, ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Não sabiam de muitas coisas, imagino, respondi, ainda mantendo minha voz controlada. Nem se importaram em perguntar na época. Minha mãe finalmente falou, baixinho, Patrícia, filha, me desculpa. Eu respirei fundo. O pedido parecia sincero, mas não era tão simples assim apagar anos de indiferença e rejeição com duas palavras. Não se preocupem, respondi, por fim. Estamos aqui para trabalhar. O passado já ficou para trás. Dito isso, me afastei, sem dar margem para continuarem o assunto naquele momento. Não era orgulho. Era apenas a necessidade de me preservar. Eu precisava digerir aquele encontro antes de qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, continuei focada no trabalho, mas a presença dos meus pais rondava meus pensamentos. Não era só sobre o passado. Agora havia o presente, eles ainda trabalhavam na empresa, mas com a reestruturação, era bem possível que fossem diretamente afetados. E isso mexia comigo mais do que eu gostaria de admitir. Foi então que, numa tarde de sexta-feira, ao sair mais tarde do escritório, encontrei minha mãe esperando por mim na saída da empresa. Ela estava sozinha, abraçada a si mesma, parecendo menor do que eu me lembrava. Podemos conversar? Ela perguntou, sem rodeios. Olhei ao redor, depois para ela. Era tarde demais para escapar daquele momento. Concordei com a cabeça. Caminhamos até uma cafeteria ali perto, a mesma onde, curiosamente, eu havia conhecido Rafael anos atrás. Sentamos, e ela demorou alguns segundos para dizer alguma coisa. Até que, finalmente, falou,
Patrícia, me perdoa, por favor. A gente errou tanto com você. Naquela época, seu pai e eu, a gente ficou cego pelo orgulho, pela vergonha do que os outros iam dizer. Eu fiquei em silêncio, ouvindo. Ela continuou: nunca imaginei que vocês fossem chegar onde chegaram. Eu me arrependo de verdade. Eu fechei os olhos por um instante. Queria poder dizer que aquelas palavras não me tocavam mais. Mas seria mentira. Parte de mim ainda queria ouvir isso, ainda queria uma explicação, mesmo que tardia. Mas outra parte, mais madura e realista, sabia que não dava para simplesmente apagar tudo o que tinha acontecido. Eu agradeço pelo que está dizendo, mãe, respondi, com sinceridade. Mas são coisas que não dá para mudar. Ela baixou os olhos, e naquele momento, entendi que aquele era apenas o começo de uma história que ainda teria muito para acontecer entre nós. As semanas seguintes correram mais tensas do que eu gostaria. Por mais que eu tentasse manter a postura profissional, era inevitável que todos dentro da empresa percebessem que havia um laço pessoal entre mim e dois dos funcionários mais antigos da empresa, meus próprios pais. E como se o clima já não estivesse carregado o suficiente, logo veio a notícia que tornaria as coisas ainda mais delicadas. Durante uma reunião interna da diretoria, um dos gerentes apresentou um relatório que deixou todos em silêncio. Diversos erros haviam sido identificados na supervisão de processos do setor onde meu pai trabalhava. Erros graves. Pagamentos duplicados, informações omitidas, relatórios sem assinatura. Tudo isso havia passado pela supervisão direta do meu pai, e, por consequência, comprometia não só a imagem dele, mas a da empresa como um todo. Eu assisti à exposição daqueles dados com uma sensação amarga no peito. Não era pessoal. Não se tratava de má vontade ou de vingança. Eram fatos concretos, números, documentos. Não havia como ignorar. Na reunião final com a diretoria, Rafael foi claro: precisamos manter a seriedade da empresa. Infelizmente, Osvaldo será desligado do cargo. Meu papel naquela decisão era inevitável. Como parte da diretoria, eu precisava aprovar a medida. E assim fiz. Por mais doloroso que fosse, ali eu não podia mais agir como filha. Eu era uma profissional, e precisava manter a integridade do meu cargo. No dia em que meu pai foi comunicado oficialmente da demissão, não estava na reunião. Rafael, junto com o setor de recursos humanos, conduziu o processo para evitar que houvesse qualquer constrangimento direto para mim. Mas não adiantou. No final da tarde, quando saí do escritório, encontrei meus pais me esperando novamente na frente da empresa. Dessa vez, não havia semblante arrependido ou envergonhado. Havia raiva. Orgulho ferido. Meu pai estava de terno ainda, mas com a gravata solta, e minha mãe com o rosto vermelho. Você tem que resolver isso agora, Patrícia, ele disse, a voz carregada de imposição. Você vai lá dentro e diz para reverter essa decisão. Isso não vai ficar assim. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Pai, isso não é uma decisão pessoal. Você sabe que foram encontrados erros graves. Erros acontecem, e ele interrompeu, com o rosto contraído de irritação. Eu trabalho ali há mais de 20 anos, é assim que vai me pagar? Agora você se acha melhor do que a gente porque é esposa do presidente? Minha mãe se aproximou também. Patrícia, é sua obrigação como filha. Você não pode deixar isso acontecer. A gente te criou, mesmo depois de tudo. Você tem que ajudar agora. Olhei para os dois, sentindo uma mistura de tristeza e decepção. Era como se eles não enxergassem a situação real, só o próprio orgulho ferido. Vocês me criaram, sim, respondi, sem alterar o tom. Mas também me colocaram para fora quando mais precisei. E agora, estão aqui exigindo algo como se ainda pudessem me dar ordens. Meu pai não aceitou minhas palavras. Se você não fizer isso, vai se arrepender. Ele ameaçou, os olhos faiscando. Não é assim que se trata um pai. Eu apenas encarei os dois por alguns segundos. Podia sentir meu coração acelerado, mas mantive o controle. Eu não sou mais a garota de 18 anos que saiu de casa chorando, pai. Hoje eu sei muito bem quem eu sou e o que é certo.
Eu lamento, mas não posso fazer o que vocês estão pedindo. Minha mãe ainda tentou argumentar, mas eu já havia decidido. Dei as costas e segui para o estacionamento, sentindo um peso enorme nas costas, mas ao mesmo tempo, uma paz estranha por estar finalmente colocando limites. Naquela noite, em casa, contei tudo para Rafael. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, apenas disse: "Você fez o que precisava fazer, amor." Eles precisam entender que as escolhas têm consequências. Mesmo assim, não foi fácil dormir. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça. "Você vai se arrepender." Eu não sabia exatamente o que ele pretendia com aquilo, mas tinha a sensação de que aquela história ainda não havia terminado. Os dias seguintes ao desligamento do meu pai foram um verdadeiro teste de equilíbrio emocional. Não apenas para mim, mas para toda a equipe da empresa. As conversas de corredor eram inevitáveis. Muitos funcionários comentavam, mesmo sem dizer diretamente, que havia sido estranho ver um supervisor com tanto tempo de casa sendo desligado, ainda mais por decisão apoiada por alguém da própria família. Eu, por outro lado, mantinha o foco. Sabia que havia feito certo, e Rafael me apoiava completamente. Ainda assim, havia algo que me incomodava: o comportamento do meu pai. Desde o dia em que ele foi demitido e tentou me impor aquela exigência absurda, eu não tinha mais tido notícias dele ou da minha mãe. Mas, no fundo, eu sabia que não ficaria assim por muito tempo. E eu estava certa. Em uma manhã de terça-feira, logo que cheguei à empresa, fui chamada à sala de Rafael. Assim que entrei, percebi que ele estava com um semblante mais sério do que o habitual. "Amor, preciso te contar uma coisa antes que você ouça por aí", que ele disse, puxando uma cadeira para mim. Seu pai entrou com um processo contra a empresa. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando digerir aquela informação. Processo? Por quê? Alegando demissão injusta e assédio moral. Segundo ele, foi tudo armado para prejudicá-lo, e que você usou sua posição para se vingar. Aquela acusação me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido por um instante. Mas respirei fundo. Não era algo totalmente inesperado. Meu pai sempre foi orgulhoso demais para aceitar as próprias falhas. "Isso é sério", Rafael continuou. "Mas não se preocupe, já estamos com o departamento jurídico cuidando disso. Temos todos os documentos que provam os erros cometidos, e os registros das reuniões. Vai ser só um incômodo passageiro." Mesmo assim, aquilo mexeu comigo. Não pelo aspecto jurídico, mas pela certeza de que, mais uma vez, meu pai preferia partir para o confronto em vez de simplesmente assumir seus erros. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando meu filho, agora com 6 anos, dormindo tranquilamente no quarto. Eu pensava em tudo que tinha enfrentado desde que ele nasceu. As dificuldades, o preconceito, a rejeição. E agora, mesmo depois de tanto tempo, lá estava eu lidando com as consequências de decisões que não foram minhas. 2 dias depois, recebi uma ligação. Era da minha mãe. "Patrícia", ela disse, a voz abafada, como se estivesse chorando. "Eu não queria te ligar, mas seu pai está diferente. Ele não fala com ninguém, só fica em casa resmungando que vai ganhar na justiça, que você vai ver." Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ela completou: "Eu sei que você não merece isso. Mas se pudesse conversar com ele, talvez fizesse ele mudar de ideia." Fechei os olhos, sentindo aquele velho aperto no peito. Por um lado, havia a filha que sempre desejou, mesmo no fundo, que os pais reconhecessem seus erros. Por outro, havia a mulher madura que entendia que nem tudo podia ser resolvido com conversa. "Mãe, dessa vez não depende mais de mim", respondi. "Ele escolheu o caminho dele. Eu não posso interferir." "Mas vocês são família", ela insistiu, a voz embargada. Eu não respondi de imediato. Sabia que minha mãe estava, de certo modo, presa a um ciclo de dependência e submissão ao meu pai. Sempre esteve. E talvez ela agora estivesse percebendo o quanto isso a prejudicava. "Se ele quiser conversar, que venha até mim", disse por fim, com firmeza. "Eu não vou mais me humilhar atrás de ninguém." E encerrei a ligação.
Nos dias seguintes, a história do processo começou a se espalhar pela cidade. Em reuniões externas, clientes comentavam de forma velada, funcionários cochichavam pelos corredores. Mas, para minha surpresa, muitos vieram me mostrar apoio. Entendiam que eu havia feito o certo. Foi então que, certa manhã, ao chegar à empresa, encontrei Rafael parado na porta do prédio, com o celular na mão e o rosto tenso. "O que aconteceu?" perguntei. Ele me olhou, respirou fundo e respondeu: "Seu pai acabou de dar uma entrevista para um canal local, dizendo que você só está na diretoria porque casou comigo. E que, se fosse por mérito, você não teria nada." Dessa vez, não consegui esconder a tristeza. Não era raiva. Era mais profundo do que isso. Era perceber que, para ele, eu jamais seria suficiente. Nem mesmo agora. Rafael, percebendo minha expressão, segurou minha mão. "Não se abala com isso. Todo mundo aqui dentro sabe quem você é e o que conquistou. Isso só mostra que ele não mudou. Mas você mudou. E muito." Naquele dia, eu tomei uma decisão. Não importava o que meu pai dissesse, não importava se ele continuaria tentando me atingir. Eu seguiria adiante. Porque eu havia construído minha vida com esforço, com dignidade. E ninguém, nem mesmo ele, poderia apagar isso. As coisas pareciam ter se acalmado temporariamente. O processo movido pelo meu pai ainda corria na justiça, mas a equipe jurídica da empresa estava confiante. Eu me mantinha focada no trabalho, tentando não me deixar levar pelas provocações externas, nem pelas notícias que vez ou outra saíam na imprensa local. Mas dentro de mim, havia sempre uma inquietação. Algo me dizia que ainda havia peças soltas naquele tabuleiro. E eu não estava errada. Naquela manhã de segunda-feira, tudo começou com uma reunião extraordinária convocada por Rafael. Ele me pediu que fosse até sua sala antes mesmo do expediente começar. Quando entrei, percebi que não era uma reunião comum. 2 diretores da área de compliance e segurança da informação estavam presentes, junto com o chefe do setor jurídico. "Patrícia, senta aqui", Rafael disse, o rosto sério. "Descobrimos algo importante e você precisa saber." Meu estômago se revirou. Sentei sem dizer uma palavra, esperando que ele explicasse. Nas últimas semanas, o time de segurança da informação detectou acessos não autorizados a arquivos internos da empresa. Planilhas financeiras, contratos sigilosos, relatórios de auditoria. Rafael foi falando devagar, olhando para mim. "Investigamos discretamente para não causar alarde, mas agora temos certeza. Foi sua mãe." Fiquei em choque por alguns segundos, sem conseguir processar de imediato. "Como assim?" perguntei, com a voz mais baixa do que gostaria. "Minha mãe?" "Sim. Ela usou o acesso do setor financeiro para copiar arquivos e, segundo levantamos, os enviou para o advogado do seu pai. As informações que ele está usando no processo foram obtidas de forma ilegal." Senti um aperto no peito. Minha mãe. Logo ela, que ainda trabalhava ali mesmo depois de tudo, tinha escolhido trair a empresa para ajudar meu pai naquele processo absurdo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de decepção e tristeza. "Nós já fizemos o protocolo", continuou Rafael, com firmeza. "A demissão dela será comunicada hoje mesmo. E, infelizmente, precisaremos registrar boletim de ocorrência para formalizar o ocorrido." Fechei os olhos por um instante. Sabia que era o certo a fazer, mas, mesmo assim, era difícil. "Deixe que eu mesma comunico a demissão dela", pedi, respirando fundo. Rafael e os outros diretores concordaram. Aquilo era algo que só eu poderia resolver diretamente. Poucas horas depois, minha mãe foi chamada à sala de reuniões. Eu já estava lá, sentada, esperando por ela. Quando entrou, seus olhos ficaram arregalados ao me ver ali. "Patrícia? O que está acontecendo?" Respirei fundo, mantendo a postura. "Mãe, por favor, senta." Ela obedeceu, embora eu percebesse no seu rosto o nervosismo crescente. "Temos provas de que você vazou informações sigilosas da empresa", comecei, sem rodeios.
arquivos financeiros, contratos. Foram enviados para o advogado do meu pai. Patrícia, eu só queria ajudar seu pai. Ela disse rapidamente, já se defendendo. Você não entende, ele ficou tão desesperado depois da demissão, e eu só queria, mãe, você não só colocou a empresa em risco, como também colocou seu próprio emprego. Isso é crime. Ela baixou a cabeça, as mãos trêmulas. Eu não pensei que fosse dar problema, pois respondi, firme, mas sem agressividade. E agora, infelizmente, a decisão da diretoria foi tomada. Você está sendo desligada do cargo, com as medidas legais cabíveis. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Por alguns segundos, o silêncio na sala era quase sufocante. Mas eu sabia que não podia hesitar. Eu nunca quis te prejudicar, filha, ela disse entre soluços. Eu só pensei no seu pai, na nossa situação, eu entendo, mãe, respondi, minha voz saindo mais baixa dessa vez. Mas não posso permitir que isso continue. Nem por você, nem por ele. Ela se levantou lentamente, sem olhar nos meus olhos. E saiu da sala sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou atrás dela, eu senti o peso da decisão que havia acabado de tomar. Não era fácil. Por mais que houvesse toda uma história de mágoas entre nós, ela ainda era minha mãe. Mas agora as coisas tinham ultrapassado qualquer limite. Naquela noite, em casa, sentei na varanda com Rafael ao meu lado. Contando tudo o que havia acontecido, desde a reunião até o momento em que minha mãe saiu da empresa pela última vez. Você foi forte, ele disse, apertando minha mão. Foi necessário, respondi, olhando para o horizonte. Mas não deixa de doer. Meu filho correu até nós, trazendo um desenho que tinha acabado de fazer. Ele me abraçou, sem nem imaginar o turbilhão de sentimentos que me atravessava naquele momento. Naquele instante, entendi que, apesar de tudo, eu havia conseguido construir uma vida diferente. Uma vida onde eu era respeitada, valorizada. E, principalmente, onde não precisava mais aceitar humilhações. Mas no fundo, eu sentia que ainda havia algo por acontecer. Meu pai não desistiria tão facilmente. E eu precisava estar pronta para o que quer que viesse a seguir. Meses se passaram desde o dia em que minha mãe foi desligada da empresa por causa do vazamento de informações. A notícia circulou por toda a cidade pequena onde vivíamos, e não demorou para que o caso do processo movido pelo meu pai também se tornasse assunto nas rodas de conversa. Mas a vida na empresa seguiu. Rafael e eu mantivemos o foco no crescimento do grupo, mesmo que no fundo, eu ainda carregasse um peso emocional difícil de descrever. Foi então, em uma manhã de quinta-feira, que recebi a ligação do departamento jurídico. O processo havia sido oficialmente julgado e encerrado. Patrícia, temos boas notícias, disse a advogada com voz segura. O juiz recusou a ação movida pelo seu pai. A decisão foi clara. Não houve qualquer indício de demissão injusta. Os relatórios que comprovavam os erros dele pesaram muito no julgamento. Além disso, o vazamento de informações por parte da sua mãe foi incluído no processo, o que acabou prejudicando ainda mais a argumentação deles. Eu escutei em silêncio, sentindo um alívio que não conseguia expressar em palavras. Era como se uma ferida antiga finalmente tivesse se fechado. Obrigada, doutora, respondi. De verdade. Depois de desligar, fiquei alguns minutos parada, olhando pela janela do meu escritório. Lá embaixo, os funcionários entravam e saíam do prédio, seguindo suas rotinas. A vida continuava, enquanto aquela etapa da minha história chegava ao fim de forma definitiva. No fim da tarde, Rafael me chamou para jantar fora, apenas nós dois. Fazia tempo que não tirávamos um tempo para nós mesmos. Durante o jantar, ele segurou minha mão por cima da mesa e disse com um sorriso tranquilo, agora você pode, enfim, seguir sem essa sombra. É estranho, confessei. Eu sempre quis que eles entendessem o quanto me machucaram. Que enxergassem que estavam errados. Mas agora, não sei se isso importa tanto. Talvez eles já tenham entendido, Rafael disse, olhando nos meus olhos. Do jeito mais difícil. E de fato, ele tinha razão.
2 dias depois, enquanto saía da empresa no final da tarde, fui surpreendida por uma cena inesperada. Meus pais estavam parados na calçada em frente ao prédio. Dessa vez, não estavam com a postura arrogante que tantas vezes demonstraram. Estavam cabisbaixos, com roupas simples e o semblante cansado. Meu primeiro instinto foi seguir andando. Mas algo dentro de mim pediu para parar. Patrícia, minha mãe disse, com a voz baixa, assim que me aproximei. Só queríamos falar com você. Não é para pedir nada. Meu pai, ao lado dela, não conseguia me encarar diretamente. Foi ela quem continuou o processo, a gente soube que perdeu. Eu sei, respondi, séria, mas sem agressividade. A gente mereceu isso. Nós dois, ela disse, respirando fundo. A verdade é que desde que você saiu de casa, as coisas nunca mais foram as mesmas pra gente. E, no fundo, a gente sempre soube que tinha errado. Primeiro quando te mandamos embora, sem nem querer ouvir o que você tinha pra dizer. E depois, por ter tentado te derrubar de novo, por orgulho, por inveja. Meu pai, então, finalmente falou, num tom baixo e áspero, eu não queria admitir, mas, foi isso mesmo. Foi ciúmes. Eu não suportava ver você, minha filha, lá em cima, e eu lá embaixo. Sempre pensei que eu era o exemplo. Mas você se tornou mais do que eu algum dia fui. Fiquei em silêncio, olhando para os dois. Era um momento que, por anos, eu imaginei acontecer, mas que nunca pensei realmente ser possível. Ver meu pai, sempre tão orgulhoso, sempre tão autoritário, reconhecendo seus erros, foi algo que mexeu comigo de um jeito que não consigo descrever em palavras. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, completou, a gente só queria dizer que sentimos muito. Sabemos que não merece seu perdão, mas, mesmo assim, precisava dizer. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme se desfazer dentro de mim. Olhei para os dois por longos segundos antes de responder, vocês têm razão. Não dá para apagar o que fizeram. Mas hoje, eu não carrego mais raiva. Carrego apenas a certeza de que fiz a minha parte. Eu construí a minha vida. E ninguém tira isso de mim. Eles concordaram em silêncio. E naquele momento, eu não precisava de mais nada. Não precisava que eles implorassem, nem que se ajoelhassem. Apenas aquele reconhecimento já bastava. Me despedi com um leve aceno de cabeça, e segui meu caminho. Deixei para trás não só meus pais naquela calçada, mas também todos os fantasmas do passado. Quando cheguei em casa, meu filho correu até mim com um sorriso no rosto, me abraçando forte. Rafael apareceu logo depois, me envolvendo em um abraço tranquilo. E ali, com minha família ao meu redor, eu soube que tinha finalmente encerrado aquele capítulo da minha vida. O ciclo estava completo. Eu, a filha rejeitada, me tornei exatamente aquilo que meus pais um dia disseram que eu jamais seria, alguém forte, independente e respeitada. E não havia vitória maior do que essa. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o meu, eu peço com carinho que você deixe o seu like neste vídeo, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes e cheias de superação. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E compartilhe essa história com seus amigos e familiares, principalmente com quem precisa refletir sobre escolhas, arrependimentos e perdão. Agora me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando e sempre passo nos comentários deixando um coração em quem participa. Então escreve aí e vamos conversar.